E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Antes de começarmos mais um vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, nós vamos falar sobre o filme Até a Última Gota. O aperto no peito, a respiração curta, o nó na garganta que impede as palavras de saírem, é a sensação de em terra firme, de estar presa em uma gaiola invisível, construída com contas que não fecham, promessas não cumpridas e um futuro que se torna cada vez mais nebuloso. Você se reconhece nessa imagem? Talvez não na totalidade, mas em fragmentos, em momentos de puro desespero, onde a esperança parece ter nos abandonado. Pense em Ana, uma mulher como tantas outras, com sonhos, ambições e uma força que acredita ser inabalável. Mãe solo de Sofia, uma menina com olhos que brilham como estrelas e um sorriso capaz de iluminar qualquer escuridão. Ana sempre se orgulhou de sua capacidade de superar obstáculos, de transformar limões em limonada, de ser o porto seguro de sua filha. Mas a vida implacável em sua dança a colocou em um labirinto de dificuldades financeiras que a levaram ao limite. O aluguel atrasado, as contas de luz e água pendente, a geladeira quase vazia. Cada dia se tornava uma batalha, cada amanhecer um lembrete cruel de suas falhas. Ana trabalhava incansavelmente em 2 empregos precários, sacrificando horas de sono e lazer para garantir
o mínimo para Sofia. Mas o dinheiro simplesmente não era suficiente. A cada novo boleto, a cada ligação de cobrança, a sensação de fracasso a consumia. A gota d'água foi o aviso de despejo. A notícia de que em poucos dias Ana e Sofia estariam sem teto, desamparadas, jogadas à própria sorte. O medo, antes um sussurro distante, se transformou em um grito ensurdecedor, paralisante. Ana se viu diante de um abismo sem saber para onde correr e a quem a pedir ajuda. A imagem de Sofia com seus olhos brilhantes e sorriso inocente a impulsionou a tomar uma decisão desesperada. Em um ato impensado, movida pelo desespero e pela fúria, Ana invadiu um banco. Não por ganância, não por ambição, mas por puro instinto de sobrevivência, para proteger sua filha, para garantir um futuro, mesmo que manchado pela ilegalidade. Ana se tornou uma da própria vida, aprisionada em uma teia de circunstâncias que a levaram a cruzar a linha da lei. A cena no banco era caótica. Clientes e funcionários em pânicos, policiais cercando o prédio, a imprensa ávida por notícias. Ana, com o coração em disparada, tentava manter a calma. Consciente da gravidade de seus atos, ela não queria machucar ninguém, apenas ser ouvida, ter sua história compreendida. Mas em um mundo onde o dinheiro fala mais alto que a razão, suas palavras pareciam se perder no eco do desespero. Essa não é uma história de heroísmo nem de vilania. É um retrato cru e realista da fragilidade humana, da pela sobrevivência. É, Em um sistema desigual, da força de uma mãe disposta a tudo para proteger sua cria é uma história que nos confronta com nossos próprios medos, nossas próprias limitações e nossa própria capacidade de empatia. É uma história que nos convida a refletir sobre o que realmente importa na vida. O amor, a família, a dignidade e sobre até onde somos capazes de ir para defender esses valores. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você não é inscrito no nosso canal? Vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seja muito bem-vindo ao nosso canal.
Consideremos como essa situação extrema. Esse ponto de ruptura pode ser um reflexo ampliado de padrões internos que, embora menos dramáticos, moldam nossas vidas de maneira sutil, porém persistente. Não estamos falando aqui de justificar o ato de Ana, mas de compreender as raízes emocionais que a levaram a tomar tal atitude. A desesperança, o sentimento de impotência, a crença de que não há outra saída, esses são sentimentos que, em menor escala, podem nos paralisar em diversas áreas da vida, impedindo-nos de buscar soluções, de acreditar em nossa própria capacidade, de superar desafios. A resiliência, essa capacidade de se recuperar de adversidades, não é uma característica inata, mas sim uma habilidade de se desenvolver ao longo da vida. E essa habilidade, ela é fortemente influenciada por nossas experiências de infância, por nossos relacionamentos, pela mensagem que internalizamos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Se crescermos em um ambiente onde formos constantemente criticados, desvalorizados ou negligenciados, é natural que desenvolvamos uma baixa autoestima e uma crença limitante em nossa própria capacidade. Ademais, o medo da rejeição, o pavor de não sermos amados ou aceitos, pode nos levar a tomar decisões que vão contra nossos próprios valores ou necessidades. Podemos nos sacrificar em excesso pelos outros, buscando aprovação e reconhecimento, negligenciando nosso próprio bem-estar. Podemos nos manter em relacionamentos tóxicos com medo da solidão, da crítica, do julgamento. Podemos nos calar diante de injustiças, com medo de represálias, de perder o emprego, de sermos excluídos. De maneira análoga, a história de Ana nos convida a refletir sobre os nossos próprios padrões de autossabotagem. Aquelas atitudes, aqueles comportamentos que de forma inconsciente minam nossos esforços e nos impede de alcançar nossos objetivos, nos mantém presos em um ciclo de sofrimento. Talvez procrastinemos tarefas importantes. Talvez nos envolvemos em relacionamentos destrutivos. Talvez abusemos de substâncias nocivas. Seja qual for a forma que a autossabotagem assume, ela sempre tem uma raiz emocional profunda. Nesse sentido, a chave para quebrar esses padrões é o autoconhecimento. Precisamos nos tornar observadores atentos de nossos próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos. Precisamos identificar as crenças limitantes que nos aprisionam, os medos que nos paralisam, as feridas emocionais que nos impedem de seguir em frente. E, acima de tudo, precisamos desenvolver a autocompaixão, a capacidade de nos tratarmos com gentileza, compreensão e aceitação, mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal.
Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Por outro lado, reconhecer a própria vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem. É admitir que somos humanos, imperfeitos, passíveis de erro. É nos permitir sentir a dor, a tristeza, a raiva, sem nos julgarmos ou nos punirmos. É aprender com as experiências, transformando os obstáculos em oportunidade de crescimento. É, em última análise, nos reconectarmos com a nossa própria essência, com a nossa própria força interior. Afinal, a verdadeira resiliência não está em evitar a dor, mas sim em aprender a conviver com ela, a transformá-la em sabedoria e compaixão. E é essa sabedoria e compaixão que nos permitirão construir uma vida mais plena, mais autêntica e mais significativa. Agora, vamos direcionar o olhar para o lado oposto da moeda, buscando compreender as possíveis motivações e angústia daqueles que se encontram no epicentro da crise de Ana. Os funcionários do banco, os clientes, até mesmo o gerente. É fácil rotulá-los como o sistema, a instituição impessoal. Mas por trás de cada uniforme, de cada crachá, existe um ser humano com as suas próprias medos e aspirações. Considere o caixa talvez um jovem pai de família batalhando para sustentar seus filhos, sonhando com uma vida melhor. Ele não é o responsável pelas políticas financeiras que oprimem Ana, nem pelas taxas de juros exorbitantes que a afogaram em dívidas. Ele é apenas um trabalhador cumprindo ordens, tentando manter seu emprego em um mercado cada vez mais competitivo. O medo que ele sente naquele momento não é diferente do medo que a Ana sentiu ao se ver sem teto. É o medo da incerteza, da perda. Pense também na senhora idosa, cliente do banco há décadas, que deposita ali suas economias para garantir uma velhice tranquila. Ela confiou na instituição, acreditou na promessa de segurança e estabilidade. A invasão do banco quebra essa confiança e a expõe à fragilidade da vida. A confronta com a possibilidade de perder tudo o que construiu com tanto esforço. O pânico que a invade não é apenas pelo perigo iminente, mas pela sensação de desamparo, de vulnerabilidade. Mesmo o gerente, muitas vezes visto como representante do sistema, pode estar lidando com suas próprias pressões, metas a serem cumpridas, resultados a serem alcançados, a constante de demissão, caso não atinja os números esperados. Ele pode até simpatizar com a situação de Ana, mas se sente impotente para mudar as regras do jogo. A responsabilidade que pesa sobre seus ombros é enorme e a decisão que ele precisa tomar naquele momento pode ter consequências devastadoras para todos os envolvidos. Portanto, a complexidade da situação reside justamente na ausência de vilões e heróis. Todos são vítimas de alguma forma de um sistema que privilegia o lucro em detrimento do bem-estar humano, que ignora as desigualdades sociais, que pune os mais vulneráveis. A empatia nesse contexto não significa justificar o ato de Ana, mas sim reconhecer a humanidade em cada um dos personagens dessa história.
Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Além disso, é crucial entender que há em qualquer de suas manifestações é sempre um sintoma de um problema maior. Ela não é a causa, mas a consequência da desesperança, da exclusão, da falta de oportunidade. A atitude de Ana, por mais extrema que seja, é um grito de socorro, um apelo por justiça, uma denúncia da falência do sistema. Ignorar esse grito é perpetuar o ciclo e é fechar os olhos para a realidade que nos cerca. Em contrapartida, ao conhecermos a dor e o sofrimento de todos os envolvidos, abrimos espaço para a compaixão, para a busca de soluções pacíficas e justas. Podemos não concordar com as ações de Ana, mas podemos entender o que motivou a agir dessa forma. Podemos não ter todas as respostas, mas podemos nos dispor a ouvir, a dialogar, a construir um futuro mais solidário e igualitário. Afinal, a verdadeira mudança começa quando nos colocamos no lugar do outro, quando enxergamos a humanidade em cada rosto, quando nos unimos para transformar a realidade que nos oprime. Em contrapartida, ao reconhecermos a dor e o sofrimento de todos os envolvidos, abrimos espaço para a compaixão, para a busca de soluções pacíficas e justas. Podemos não concordar com as ações de Ana, mas podemos entender que a motivou a agir dessa forma. Podemos não ter todas as respostas, mas podemos nos dispor a verdadeira, a ouvir, a dialogar, a construir um futuro solidário. Agora, ponderemos sobre a espinhosa questão da comunicação em meio ao caos.
Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, dê seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Agora, ponderemos sobre a espinhosa questão da comunicação em meio ao caos. Não há comunicação superficial, pautada por gritos e acusações, mas sim em a comunicação genuína que busca romper as barreiras do medo e da incompreensão para estabelecer um elo de conexão humana. Como Ana, acuada e desesperada, poderia ter expressado suas necessidades sem recorrer a. E como as autoridades, pressionadas pelo tempo e pela opinião pública, poderiam ter escutado o apelo de uma mãe à beira do abismo. A chave reside indubitavelmente na criação de um espaço seguro para o diálogo, um espaço onde a vulnerabilidade seja acolhida, não explorada, onde a escuta ativa desprovida de julgamentos prevaleça sobre a retórica acusatória. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Imagine um mediador treinado em técnicas de comunicação não, capaz de traduzir a fúria de Ana em necessidades concretas de expor a fragilidade dos em um contexto mais amplo. Esse mediador não seria um juiz, mas sim um facilitador, um construtor de pontes entre mundos aparentes inconciliáveis. Entretanto, a construção desse espaço seguro exige coragem de ambas as partes. Coragem para abandonar as posições defensivas, para admitir as próprias falhas, para reconhecer a legitimidade das necessidades do outro.
Já volto, galera. Ai, João! Paz do Senhor, João! Tô bem, você? Quem tá perdido por aqui? E eu passei por aí agorinha, ó. Agorinha, tem 5 minutos. Dei um dia, eu vou chamar vocês para fazer a visita aqui na minha igreja, para vir pregar aqui na minha igreja. Tá, vou falar com você qualquer dia, tá bom? Obrigada. Dá um abraço na Ângela, com Deus. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Ana precisaria encontrar, em meio ao turbilhão de emoções,
A clareza para expressar seus anseios de forma coerente e construtiva. As autoridades, por sua vez, precisariam transcender os protocolos de segurança para enxergar a mulher por trás da transgressora, a mãe por trás da. De fato, a comunicação autêntica pressupõe a honestidade radical. A disposição de revelar nossos medos mais profundos, nossas feridas mais antigas, nossas vulnerabilidades mais expostas. Ana precisaria confessar o pavor de perder a filha, a angústia de não ter como sustentá-la, a vergonha de sentir um fracasso. Os reféns precisariam admitir a fragilidade da vida, a importância de valores com a solidariedade e a compaixão. Em contrapartida, a comunicação eficaz não se resume apenas a palavras. O tom de voz, a linguagem corporal, o contato visual, todos esses elementos não verbais desempenham um papel crucial na transmissão da mensagem. Um olhar de compreensão, um gesto de empatia, um toque de gentileza podem valer mais do que 1000 palavras. Ana precisaria aprender a modular sua voz, a controlar seus impulsos, a transmitir confiança e segurança, mesmo em meio ao caos. As autoridades precisariam demonstrar respeito e consideração, evitando posturas, utilizando uma linguagem clara e acessível. Ademais, a comunicação consciente envolve a definição de limites claros e saudáveis. Ana precisaria estabelecer suas demandas de forma firme e assertiva, sem recorrer a ou à manipulação. As autoridades precisariam garantir a segurança e a integridade da lei, sem ceder a chantagens ou pressões externas. A negociação nesse contexto não seria uma de vencedores e perdedores, mas sim um processo colaborativo de busca por soluções mutuamente benéficas.
Em contrapartida, a comunicação eficaz não se resume apenas a palavras. O tom de voz, a linguagem corporal, o contato visual, todos esses elementos não verbais desempenham um papel crucial na transmissão da mensagem. Um olhar de compreensão, um gesto de empatia, um toque de gentileza podem valer mais do que 1000 palavras. Ana precisaria aprender a modular sua voz, a controlar seus impulsos, a transmitir confiança e segurança, mesmo em meio ao caos. As autoridades precisariam demonstrar respeito e consideração, evitando posturas, utilizando uma linguagem clara e acessível. Por conseguinte, a falha na comunicação pode ter consequências trágicas. A incompreensão, o preconceito, a falta de empatia podem escalar, levar a desfechos desastrosos. A história de Ana nos serve como um alerta para a importância de cultivarmos a arte da comunicação consciente, de aprendermos a escutar com o coração, de nos conectarmos com a humanidade que reside em cada um de nós. Afinal, a paz começa com uma conversa e a conversa começa com a disposição de ouvir. Consideremos agora a essência do amor consciente, um farol que guia em meio à tempestade da crise. Não se trata do amor idealizado, romantizado, aquele dos contos de fadas, mas de um amor que floresce na realidade crua, com suas imperfeições e desafios. Um amor que reconhece a individualidade do outro, que respeita seus limites e que nutre seu crescimento. Diferentemente da dependência emocional que aprisiona e sufoca, o amor consciente liberta e empodera. Ele não se baseia na necessidade, na carência, no medo da solidão, mas sim na escolha consciente de compartilhar a vida com alguém que admiramos, respeitamos e amamos por quem é e não por quem gostaríamos que fosse. No contexto de Ana, o amor consciente por Sofia se manifesta na sua determinação em protegê-la, em garantir seu bem-estar, mesmo que isso a leve a tomar decisões extremas. Mas será que essa proteção excessiva não estaria paradoxalmente sufocando a autonomia da filha, impedindo-a de desenvolver sua própria resiliência? Ademais, o amor consciente implica em cultivar a autoaceitação, reconhecer nossas próprias imperfeições, nossos próprios erros, nossas próprias limitações, sem nos julgarmos ou nos punirmos. Ana, consumida pela culpa e pela vergonha, precisa aprender a se perdoar, a se libertar do peso do passado e a se concentrar no presente. Ela precisa entender que seus erros não a definem, que ela é mais do que suas falhas, que ela merece amor e compaixão, tanto quanto qualquer outra pessoa. Em contrapartida, o amor consciente exige a prática da honestidade radical, ser transparente com o outro sobre os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas necessidades, sem máscara ou subterfúgios. Ana precisaria ser honesta com Sofia sobre a situação financeira da família, sobre seus medos e angústias, adaptando a linguagem à idade da filha, sem sobrecarregá-la com responsabilidades que não são suas. Ela precisaria mostrar a Sofia que, mesmo em meio à crise, elas podem contar uma com a outra, que o amor e o apoio muito são a base de sua relação. Por outro lado, o amor consciente se manifesta na capacidade de perdoar. Perdoar o outro por suas falhas, por seus erros, por suas imperfeições. Perdoar a si mesmo por não ser perfeito, por não ter todas as respostas, por não conseguir controlar todas as situações. O perdão não significa esquecer o que aconteceu, mas sim libertar-se do ressentimento, da raiva, da amargura. Ana precisaria perdoar o sistema que a oprimiu, as pessoas que a julgaram, a si mesma por ter tomado uma decisão tão drástica. O perdão é um ato de libertação, um presente que damos a nós mesmos. Acrescente-se ainda que o amor consciente se nutre da comunicação eficaz, expressar nossos sentimentos de forma clara e assertiva, sem agredir passividade.
Escutar o outro com atenção e empatia, buscando compreender suas necessidades e perspectivas. Ana precisaria aprender a se comunicar com Sofia de forma clara e honesta, transmitindo segurança e confiança sem minimizar a gravidade da situação. Ela precisaria mostrar à filha que está disposta a ouvi-la, a acolhê-la e acolher seus medos e angústias, a responder suas perguntas com sinceridade. E galera, esse foi mais um resumo do nosso canal. Espero que você tenha gostado. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. E para você que já é inscrito, muito obrigado por ter ficado até aqui. Beijos e até a próxima.
North,